Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Fala Santo André, a mais uma edição desse podcast da Prefeitura Municipal de Santo André, com assuntos sempre relevantes para você, munícipe da nossa cidade. Hoje nós continuamos falando do Saúde Fila Zero, esse programa lançado em 2017, mas que depois da pandemia acabou funcionando ainda melhor e a gente está entendendo, e você, munícipe de Santo André, precisa entender o quanto esse programa é relevante, pode ser relevante também na vida das pessoas que você conhece, por isso a informação é primordial. E hoje nós estamos recebendo os doutores. Bruna e Teca, o nosso muito obrigado pela presença. Renato Lemos, a Bruna que é clínica médica, o Renato Lemos que é médico da família e são coordenadores da atenção primária da saúde municipal do nosso município de Santo André. Tudo bem, gente? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, que eu sei que é escasso e eles trabalham muito, gente. E a gente vai entender um pouquinho do trabalho desses doutores. Aliás, fala um pouquinho, a começar pela Bruna, por favor, Bruna. Fala um pouquinho do trabalho de vocês dentro do programa Fila Zero. Com um novo modelo de gestão recente que foi implementado na atenção primária do município, foi proposto aos profissionais médicos a otimização e realmente a atenção voltada para o paciente. Então, como num cenário pós-pandêmico, teve uma demanda muito reprimida de determinados serviços e até meados do ano passado, com o fim da pandemia, a gente teve, quando a gente chega na unidade de saúde, a gente encontra muita fila, muita demanda represada, fosse de ginecologia, de pediatria, de clínica médica. Então, com a intenção de zerar essa espera e minimizar o tempo que esses pacientes tinham aguardando o atendimento, fez-se necessário um novo modelo de gestão, principalmente da agenda médica, para otimizar o tempo de serviço daquele profissional ali disposto na unidade de saúde, para que ele pudesse atender às demandas do município. Então, quando tem-se, então, o cenário de espera, você otimiza a agenda do profissional ali disposto. Então, quando você tem um tempo onde aquela agenda ela não era 100% aproveitada, hoje a gente tenta minimizar isso, analisando toda a agenda das 34 unidades de saúde, todo o tempo que o médico está ali disposto a fim de atender essa demanda represada. Otimização e gestão da agenda, entre aspas, perdas médicas. Exatamente. Diminuindo a perda primária, aumentando o atendimento e assim diminuindo o tempo de espera do paciente frente àquela consulta, aquele atendimento. Bom, Renato, por gentileza também, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho em conjunto com a Bruna. Tá bom. Antes de mais nada, Léo, agradecer a oportunidade. Nós que agradecemos a presença. Estar aqui com vocês, falar um pouquinho do nosso exercício profissional no dia a dia, dentro da coordenação. Eu, junto com a Bruna, eu cheguei a partir de fim de fevereiro, né? Então, o desafio que a gente tem tido lá é realmente qualificar, né, a assistência profissional de forma que a gente consiga aumentar a resolutividade na ponta, aumentar o acesso e através de estratégias, tecnologias leves, de gestão, de formas de gestão, de padronização da agenda, de otimização do trabalho, como foi bem apresentado aqui pela colega Bruna, a gente tem conseguido ser mais resolutivo na ponta, ou seja, a atenção primária à saúde, para quem não conhece, é um sistema que é um conceito que existe, que busca dar aquele primeiro atendimento, a porta de entrada aos serviços de saúde para aquele paciente que está com alguma condição de saúde. Então a gente tem um desenho estruturado para a gente conseguir ouvir a ponta e qualificar ela. Então, através de cursos de educação permanente, educação continuada, matriciamento, treinamento e procedimento na ponta, né? Alguns dos procedimentos que a gente pode citar, que a gente tem qualificado muito, inclusive alguns a gente está
vamos dizer assim, otimizando, que é uma tendência nacional, que até é uma orientação via Ministério da Saúde, que são as capacitações na ponta. Por exemplo, inserção de DIU, né, que é o grupo que a gente tem, um grupo interdisciplinar, com a participação do papel do enfermeiro na orientação, na capacitação. Mas a inserção do DIU hoje ela é feita pelo médico. Só que todo esse grupo, a participação para a inclusão dessa mulher no planejamento familiar, no direito sexual e reprodutivo, é através desse grupo que é feito com a enfermagem e é orientado, é feito a escuta e a acolhida a essa mulher e a gente faz esse procedimento. Além disso, a gente tem a lavagem de ouvidos, a gente tem a cantoplastia, a gente tem uma série de procedimentos que a gente faz já na ponta, diminuindo assim o número de pacientes que são encaminhados para a especialidade, pegando uma fila às vezes muito longa e sendo que essa condição de saúde é sensível à atenção primária, ou seja, a gente pode dar resposta lá mesmo na ponta, né? Para quê? Para que aqueles pacientes que precisem passar com um especialista realmente tenham necessidade de passar com aquele especialista, não enchendo a fila de espera, né? Com muitas vezes pacientes que entram na frente de, por exemplo, um encaminhamento para cardiologia. Então tem um paciente que tem um problema sério do coração, um problema sério cardíaco e precisa muito passar. Só que tem uma fila muito grande. E aí dentro dessa fila muito grande tem pessoas que não precisam passar necessariamente com o cardiologista naquele momento. Ou seja, o trabalho minucioso de vocês é essa análise do pedido de consulta. Também. Isso é uma das funções que entra no cargo do responsável técnico junto às unidades. A orientação que a gente passa e a capacitação que a gente tenta fazer para esses colegas é que sejam resolutivos o máximo que der ali na própria unidade. Como o colega falou previamente, cerca de 80% das causas de encaminhamento, o médico ali da ponta, ele tem a capacidade e a técnica para ser a resolução ali na hora. Então, muitos desses encaminhamentos não se faz necessário naquele momento. Falando especificamente agora do programa Saúde Fila Zero, como que funciona para vocês? Como vocês trabalham isso no dia a dia? É feito uma análise da agenda de todos os médicos das 34 unidades de saúde. É feito um monitoramento, onde quando se tem um período maior de 30 dias de espera, então ali é feita uma ação pontual, seja com o aumento da mão de obra médica, para que isso não aumente a espera, para que esse tempo de 30 dias jamais seja ultrapassado. Ou até mesmo a otimização da agenda do profissional ali já disposto. Vou te dar um exemplo. Quando a gente fala de uma unidade puramente estratégia, onde eu conto com a presença do médico generalista, e ele tem parte da agenda voltada para a clínica, parte da agenda voltada para o público feminino, na ginecologia e obstetrícia, e parte da agenda voltada para a pediatria. Então, em determinadas áreas, eu tenho um público menor de pediatria. Então, não tem cabimento eu demandar muito tempo da agenda daquele profissional para o público de pediatria. E, além disso, aumentou o número de médicos, de profissionais, e a carga horária também foi modificada. Exatamente. Parte dos profissionais hoje, uma parte importante dos profissionais hoje que compõem o corpo clínico da atenção primária de Santo André, eles desempenham a carga horária de 7 às 17. Então, muitos desses profissionais aumentaram em 1 hora, e isso, o Renato tem um dado muito fidedigno, né, Renato? A gente aumentou em 33% a agenda do médico na atenção primária. Então, a gente aumentou o acesso em 33% daquela hora de acesso ao contato com o médico. Outro aspecto que acho que é importante a gente considerar, que tem muita relação com isso, é que hoje a gente não tem falta de médico, né, Bruna? A gente tem a equipe, o quadro de médicos completo, faz tempo que a gente não tem falta de médico. Na verdade, a gente tem uma lista de médicos que buscam vir para o município atender aqui. A gente fica feliz que o município é bem procurado, é bem avaliado pelos profissionais. Sempre que o munícipe chega e pede uma especialidade, claro que ele vai passar por uma consulta, por uma análise, mas esse profissional existe em Santo André. De alguma maneira, esse profissional existe em Santo André. Existe. Hoje a gente dispõe de grande parte das especialidades. Só que para isso ele precisa do encaminhamento, seja via hospital, via UPA ou via atenção primária, unidade Sim. básica de saúde. Antes, então, quando a gente fala da atenção primária, ele precisa passar com o clínico, com o generalista, o ginecologista ou o pediatra para que seja avaliado num primeiro momento e, se pertinente, o encaminhamento. Doutor e doutora Bruna, doutor Renato,
Vocês falaram de modernização. Eu queria que vocês falassem do aspecto físico disso. Teve uma mudança nas unidades, teve uma mudança significativa em relação ao trabalho de vocês no hardware mesmo. Sem dúvida. O secretário tem proporcionado às unidades de saúde uma inovação tecnológica como eu, particularmente, desde que estou no serviço, nunca presenciei. Então, temos 34 unidades de saúde e hoje 34 unidades de saúde contam com computadores e impressoras. Algumas ainda estão para chegar ao sistema, mas tudo isso é um processo que somos 34 unidades de saúde, a gente tem que respeitar o processo de tudo isso, mas hoje todos os médicos eles contam com computadores nas salas, com impressoras nas salas, a grande maioria com totens já na recepção, onde ali fica-se mais fácil de fazer a admissão desse paciente. Então, tudo isso, da parte médica, é muito bem visto e acaba que, por grande parte dos processos, serem muito mais abreviados. Até mesmo os encaminhamentos, quando a gente fala da inserção de guias no sistema, grande parte dos colegas médicos hoje, eles já inserem a guia no sistema na frente do paciente. Então, ali ele já tem a resposta para dar para o paciente. Olha, a guia do senhor já foi inserida, coisa que previamente a gente não tinha. Tinha-se um processo moroso, olha, volta na unidade, pega a guia. Hoje, parte desse processo a gente tem viável em muitas unidades. E todo o prontuário também, acredito, né, Renato? Além da questão do prontuário, Léo, a gente tem em andamento reformas e entregas previstas de unidades novinhas, unidades que estão se reestruturando, e existe um projeto, uma programação de reforma e de entrega dessas unidades que até o final do ano acho que a gente vai ter mais 4 ou 5 unidades, que eu me lembro aqui, Jardim Ana Maria, São Jorge, Vila Guiomar, Capuava, já estão em andamento. E aí depois, agora nessa segunda etapa, vão ter mais unidades e o ano que vem a gente continua esse processo de reforma de estruturação. Estruturar a unidade básica de saúde com tecnologia, com informatização, com rede, é dar qualidade ao serviço para o paciente que espera chegar num ambiente onde ele possa ser bem acolhido, se sinta confortável, e o profissional também se sinta bem, feliz em ir trabalhar, sabendo que vai estar trabalhando no seu consultório, com o seu equipamento, ter os equipamentos adequados para exercer a sua profissão. Ambiente humanizado também, né? Exatamente. Isso é importante. Doutora Bruna, doutor Renato, a gente tem uma pauta, uma lauda extensa aqui com diversas questões. Falamos um pouquinho do Fila Zero, mas falamos também do Quali Saúde, né? Essa mudança, essa modernização na saúde do município de Santo André, que está dando resultado, como disseram os doutores para a gente, em mais esse episódio do Fala Santo André. Mais uma vez, muito obrigado pela presença. Certamente vamos conversar novamente. Vai ser um prazer. Obrigada eu. Valeu, Renato. Obrigado, Léo. Até a próxima. Esse é o Fala Santo André. Até.